No projeto 02, nós vamos treinar os seus conhecimentos sobre declaração de funções usando o JavaScript. No projeto anterior, você apenas declarou variáveis de forma isolada, o que no dia a dia de um programador não faz muito sentido. Já a declaração de funções é algo bastante corriqueiro na vida de um programador, pois softwares muito complexos são criados a partir da junção de pequenas funções, milhares de funções criadas pelo programador. Conforme a descrição, na tarefa 1, você precisaria definir uma função chamada triplicar valor, e essa função vai retornar, o valor que recebeu como parâmetro multiplicado por 3. Então, se essa função ela recebeu o número 3, por exemplo, ela vai retornar o número 9. E se recebeu o número 100, ela vai retornar 300. E assim por diante. Então, vamos declarar a nossa função com o nome de triplicar valor. Então, eu vou digitar aqui o comando JavaScript de declaração de variável, function. Vou chamar de triplicar valor. E vou definir aqui, entre parênteses, o parâmetro de entrada. Poderia ser qualquer nome, então poderia ser A, B, mas é importante usar um valor que tenha algum significado. No nosso caso aqui eu vou colocar apenas valor mesmo, então vou chamar de valor, que é triplicar valor, Então dou espaço aqui, abro e fecho chaves, e aqui dentro eu vou retornar, então vou usar o comando do JavaScript return, então todas as palavras-chave, na maioria dos editores, elas aparecem no editor com a cor diferente. Então, no meu editor aqui, as palavras-chave do JavaScript sempre vão aparecer em vermelho. Então, digitei return aqui. Então, o que eu vou retornar? Eu vou retornar o parâmetro de entrada, que é o valor, Então, vou pegar aqui valor vezes 3, porque é triplicar, Então, seria multiplicar por 3. Então, aqui no caso, eu estou multiplicando valor por 3, vezes 3. E vou retornar já como o resultado dessa função. E como eu disse, esse parâmetro aqui poderia ser qualquer outro nome, então posso colocar a letra V, por exemplo, de valor, Aí no caso eu teria que mudar aqui para colocar valor V, vezes 3. Beleza? Então vamos voltar aqui e vamos ver se vai funcionar. Posso salvar o arquivo e perceba que agora eu já tenho um novo teste passando. De 10 testes, Então a gente tem 10 testes aqui, 9 estão falhando e 1 tá ok, que está verdinho aqui. Então agora a gente já pode ir para a tarefa 02. Na tarefa 02, eu vou definir uma função chamada calcular comissão. Essa função ela vai calcular a comissão dos vendedores de uma loja. Então o percentual de comissão é 10%. Então vamos lá, declarar a função, function calcular comissão. E essa função vai receber como parâmetro, vou chamar aqui de venda, então valor da venda daquele funcionário. Então vamos abrir e fechar parêntese. Aqui eu vou retornar venda vezes 10%, Então é bem simples, return venda, que é o valor total da venda, vezes 10%. Existem duas formas de eu declarar, 10%. Então eu posso falar que 10% é 0,10, seria 10%. Ou eu posso, de uma forma mais amigável, deixar mais claro, eu posso colocar que é 10 sobre 100. Então 10 dividido por 100, que dá o mesmo valor de 0,10. Mas é uma forma também, Então existem essas duas formas aí para mostrar, definir um percentual. Então 10%. 10 sobre 100, 10 dividido por 100, ok? Então posso colocar aqui ponto e vírgula, vou salvar e veja que agora eu tenho 2 testes passando e tenho 8 falhando. Então a tarefa 02 já está concluída. Vamos agora para a tarefa 3, que também é bem simples. Nessa tarefa você tem que definir uma função chamada calcular aposentadoria. E essa função ela vai calcular quantos anos falta para a sua aposentadoria. Então essa função vai receber 2 parâmetros. O primeiro referente à idade da pessoa, 30 anos, por exemplo, e o segundo é referente à idade mínima para aposentar. Então no caso da lei do Brasil, eu acredito que ainda é 65 anos. Então esse é só um exemplo, então vamos lá declarar essa função calcula anos aposentadoria. Então function
function, né, no caso, calcula anos aposentadoria e vai receber dois parâmetros, como eu mostrei aqui. O primeiro referente à idade da pessoa, então vamos dar o nome desse parâmetro de idade. Então, coloco aqui vírgula, né, espaço, para colocar um segundo parâmetro. E eu vou chamar esse parâmetro de idade mínima de aposentadoria. Então, abre e fecha chaves. E aqui eu vou retornar, né, o valor de uma expressão simples, uma conta bem simples. Return idade mínima, por exemplo, né, 65. Então, vou colocar aqui idade mínima menos a idade da pessoa. Então, no nosso exemplo é 30 anos, né? Então, faltam, calculando, né, 65 menos 30, faltam aí 35 anos, né, para pessoa aposentar. Então, return idade mínima menos idade. Então, só isso, bem simples. Então, eu posso salvar aqui e veja que agora, né, nós temos aí 3 tarefas já concluídas. Bora agora para a tarefa 4. Então, na tarefa 4, você tem que definir uma função chamada mostrar mensagem. É importante sempre seguir esse nome, né, de acordo com o que eu mostrei aqui. Então, se eu estou usando letra maiúscula, minúscula, isso tudo faz diferença aí no JavaScript. Então, eu defini aí uma função chamada mostrar mensagem. Ela vai receber, né, a idade da pessoa como parâmetro e mostrar a mensagem. Faltam X anos para a sua aposentadoria. Então, no nosso exemplo, faltam 35 anos para a sua aposentadoria. É importante deixar claro aí que dentro dessa função, né, você vai chamar a função anterior. Então, dentro da mostrar mensagem, a gente vai fazer a chamada da calcula anos aposentadoria. Então, essa é uma tarefa para você ver que na prática, né, a gente cria aí várias e várias funções e vai conectando essas funções, fazendo chamadas uma dentro das outras. Então, bora lá declarar a função function mostrar mensagem. E ela vai receber só um parâmetro, ela vai receber idade, né, como parâmetro, porque a idade mínima, no caso, a gente vai deixar fixo dentro do código. Você vai entender como eu vou fazer isso daqui a pouco. Então, eu abro e fecho chaves aqui. E agora eu vou declarar uma variável dentro da função, que também é possível. A gente viu declaração de variáveis no projeto anterior, mas o mais comum, né, quando necessário, a gente declara a variável dentro das funções. Então, não confunda parâmetro, né, que é o valor que é passado aqui, né, para a função, com variável declarada dentro da função. Então, eu vou declarar uma variável aqui chamada anos faltam. Então, quantos anos faltam, né, para a pessoa se aposentar? Então, é lógico que eu preciso usar aqui o comando let, né, declaração de variável, como você já aprendeu no projeto anterior. Então, let anos faltam recebe o quê? Ele vai receber o resultado da função calcula anos aposentadoria. Então, vou chamar aqui calcula anos aposentadoria, passando como parâmetro a idade, que foi passada como parâmetro aqui nessa função de cima, né? Então, atenção, eu estou chamando uma função dentro de outra. Então, dentro da mostrar mensagem, eu estou chamando calcula anos aposentadoria, que vai receber como parâmetro o mesmo valor aqui que foi passado para a função acima dela. Então, eu posso colocar aqui idade. E idade mínima, que é o segundo parâmetro, eu vou colocar aqui fixo. Então, vou digitar aqui direto 65. Beleza? Então, ponto e vírgula aqui, já declarei a variável anos faltam. Então, agora eu preciso retornar essa string aqui. Então, eu posso até copiar aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou dar um return e vou substituir esse x aqui pelo valor anos faltam. Então, posso declarar a variável aqui, declarar não, né? Usar, chamar essa variável anos faltam. Só que perceba que nesse caso eu estou dentro, né, de uma string, então o resultado não vai ser satisfatório. Então, vou até salvar aqui só para você entender o que eu estou te falando. Então, vamos procurar aqui. Então, aqui é a tarefa 4, né? Então, ó, é esperado, né, faltam anos faltam, que na verdade deveria ser, né, faltam 10 anos para a sua aposentadoria. Então, no caso aqui, ele está retornando essa string aqui. Então, no caso do JavaScript, eu tenho a opção aqui, que é uma
é um recurso bem interessante, que eu posso usar esse tique aqui, né, o sinal de tique que eles falam, que seria a crase, né, no caso, que é um acento que geralmente fica aí debaixo do tio no seu teclado. Então eu vou colocar aqui no início e no final. Isso permite que eu use agora sim uma variável aqui dentro dessa string. Só que para isso eu preciso usar o comando especial $, abre chaves, veja aqui, já mostrou, né, diferente aqui. E aqui no final da variável eu preciso fechar essa chave aqui. Que na verdade ele está interpolando, né, a minha string faltam X anos para a aposentadoria, está interpolando com o valor da minha variável anos faltam aqui. Esse é um recurso bem interessante do JavaScript chamado interpolação de variáveis aí. Beleza? Então vou salvar aqui e veja que agora, né, nós temos aí 4 tarefas concluídas e 6 ainda para serem concluídas aí nos próximos minutos desse vídeo. Vamos agora para a tarefa 5. Nessa tarefa, você precisa definir uma função chamada temperatura negativa e essa função vai verificar se a temperatura está negativa ou não. Se ela estiver abaixo de 0, né, ela vai retornar true, verdadeiro, e se estiver acima de 0, vai retornar falso, que seria o nosso false aí, o valor booleano false. Então é uma tarefa bem simples que demonstra, né, que uma função pode retornar valores, strings e também valores, né, booleanos. No caso, true ou false. Então vamos declarar aí uma função chamada temperatura negativa, que vai receber como parâmetro temperatura, né? Abre e fecha chaves. E vou retornar aí return temperatura, né? Então eu vou agora comparar. Então vai retornar o valor, né? O retorno vai ser o resultado de uma expressão aí, uma expressão lógica. Então o retorno temperatura é maior, né? É menor, né, que 0 ou não. Então ponto e vírgula aqui, então return temperatura menor que 0. Então se eu passar um valor aqui 3 graus, por exemplo, né, ele vai comparar se 3 é menor que 0 ou não. Se o 3 for menor que 0, ele vai retornar true, né? Então é uma temperatura negativa. Se eu passar menos 1, né? Então é uma temperatura negativa, ele vai fazer essa comparação aqui, né? Menos 5, por exemplo. Então menos 5 é menor que 0? Não, não é menor que... No caso, é menor que 0, né? Então ele vai retornar false. Então temperatura negativa, né? Pode ser true ou false. Então eu posso aqui salvar, né? Salvar e vamos ver que agora a gente já tem 5, né? 5 tarefas concluídas. E essas funções todas que eu estou declarando aqui, eu posso testar elas usando o meu console aqui do Google Chrome. Então elas já estão na memória, né? Então eu posso chamar aqui temperatura negativa e eu posso passar um valor qualquer. Então eu dei um exemplo, vamos supor 15 graus, né? 15 graus é uma temperatura negativa? Não é, né? Então é falso. Então, vou aumentar a fonte aqui. Posso chamar também passando o valor menos 5. É uma temperatura negativa? Sim. Então retornou true, porque é uma temperatura negativa. Então da mesma forma que eu fiz a chamada dessa função aqui, né, temperatura negativa, e testando, né, no console, você pode fazer o mesmo com as funções declaradas nas tarefas anteriores. Beleza? Então a tarefa 5 está concluída. A partir da tarefa 6 é mais simples, porque você não vai precisar declarar uma função, né, que calcula todos os valores. A gente vai usar aí algumas funções que já estão disponíveis no JavaScript. Acima de cada tarefa, né, eu passei a referência completa aí da função que você pode usar. Então, no caso aí, a tarefa 6, qual a raiz quadrada de 289? Então, o que eu vou fazer, eu vou chamar, né, a função que está no pacote math, né, de matemática, ponto. Então, vou chamar aqui, né, dentro desse pacote, dentro dessa classe, né, no caso, tem várias funções. Então, eu vou chamar a sqrt, que é raiz quadrada. Vou passar aqui como parâmetro o valor 289.
Então, a partir da tarefa 6, eu só preciso fazer isso. Eu não preciso declarar uma função do zero. Eu só preciso usar uma função que já existe. Então, no caso aqui, a math.sqrt, ela calcula a raiz quadrada. Então, eu posso salvar aqui. E veja que agora, né, nós temos as 6 tarefas concluídas e 4 ainda estão para serem concluídas. E novamente, né, da mesma forma que eu usei aqui no console, a chamada daquela função ali que eu tinha declarado, eu posso chamar esse comando aqui. Então eu posso passar aqui, qual é a raiz quadrada de 289? Então é o valor 17. Então você pode usar aqui à vontade. Então qual que é a raiz quadrada de 9, né? Que é um valor aí bem conhecido que a gente consegue definir de cabeça, responder de cabeça. Então o valor é o número 3. Qual é a raiz quadrada de 16? É o 4. Então aqui no console você também pode testar essas funções nativas do JavaScript. Beleza? Então agora a gente vai para a tarefa 7. Quantos caracteres, né? Tem a frase ordem e progresso. Nesse caso aqui eu não dei uma referência, então você precisaria pesquisar, né, as funções disponíveis para você resolver, né? No caso aqui, contar, né, o número de caracteres de uma string. Nesse exemplo aqui, né, eu vou usar a função length, que seria tamanho, né? Então eu vou copiar a string aqui, ordem e progresso. Vou colar aqui e vou chamar a função length, que ela retorna o valor, né, o tamanho de uma string. Então se eu copiar e colar aqui, só para você ver na prática, né, funcionando, e colar aqui no console, veja que tem 17. Então poderia colocar aqui só ordem, né? Vamos colocar só ordem aqui. Veja que ele já vai retornando a quantidade, né? Usando a função nativa do JavaScript, função length. Então veja que agora, né, eu já salvei aqui. E agora eu tenho só 3 tarefas para concluir nesse projeto aqui. Então, dando sequência, vamos agora para a tarefa 8. A tarefa 8 ele pergunta, né, qual é a 7ª letra da palavra dinossauro. Então você precisaria pesquisar, né, no Google aí para saber qual a função que poderia te dar essa resposta. Então no meu caso aqui eu vou usar a string novamente aqui, né, dinossauro. E eu sei que eu posso usar a função char_at, que seria, né, saber qual é o caractere que está em determinada posição. Então, char_at, eu passo aqui, no caso eu quero a 7ª letra, né? Então eu passo aqui char_at 7. E agora eu tenho, né, já estou quase no finalzinho aqui, eu tenho só mais 2 tarefas para serem concluídas. Então no caso aqui da tarefa 8 eu usei o char_at, que é uma função também nativa do JavaScript. Na tarefa 9, eu preciso usar uma função que leia a frase eu sei programar em Ruby, né, que é uma linguagem de programação, né, e ele vai substituir a palavra Ruby dentro dessa string pela palavra JavaScript. Então, para resolver essa tarefa aqui, eu preciso primeiro declarar uma variável, que seria a minha frase, né, a frase original, que vai receber esse valor aqui. Então, eu tenho uma variável que tem a string, né? Eu sei programar em Ruby, beleza? E na resposta tarefa 9, eu vou fazer o quê? Eu vou usar uma função que substitui dentro dessa string, né? Que está dentro de uma variável. Então, eu vou colocar aqui frase, ponto. Então, no caso, eu vou usar a função chamada replace, que ela substitui um valor dentro de uma string. Então, eu vou replace, né? Substituir o valor Ruby pelo valor JavaScript. Tem que colocar aqui dentro de aspas duplas também. Então, usando a função que é nativa do JavaScript, replace, eu posso substituir, né, esse valor aqui que está dentro da variável frase, eu posso substituir Ruby por JavaScript. Beleza? Então, eu posso salvar aqui. E veja que agora eu tenho, né, só mais uma tarefa para concluir, que é a tarefa 10,
que está logo aqui embaixo. Bora iniciar essa última tarefa 10 aqui. Essa tarefa ela me pergunta que dia do mês é hoje. Então nesse caso eu vou usar o pacote de datas, né, chamado date do JavaScript. Então lá no Mozilla Dev tem uma referência enorme lá. Vou pesquisar aqui só para você ver. Mozilla Dev Date. Tem aqui a referência do Date Global Objects, né, no caso. Que ele vai mostrar várias e várias opções aqui para você calcular a diferença entre datas, dia do mês, dia da semana. Então foi pesquisando nessa documentação aqui que eu descobri que eu particularmente, né, quando eu defini essa tarefa, eu não sabia, de cabeça, né, eu não sabia esse comando aqui. E a maioria dos comandos você também não vai saber de cabeça, não tem problema. À medida que você for usando os comandos nativos da linguagem que você estiver usando, no nosso caso o JavaScript, então você vai decorando, né? Mas você não precisa se preocupar com isso. Você precisa saber, né, que existe uma referência completa, que é o Mozilla Dev, que é uma referência muito boa de JavaScript, que você pode consultar quando precisar. Beleza? Então, para resolver essa última tarefa aqui, eu usei o date e eu preciso instanciar, né, um objeto do tipo date usando new date. E nesse objeto aqui eu tenho várias funções, né, ou métodos. A gente estiver falando de orientação objeto, a gente chama funções de métodos, né? E no meu caso aqui eu posso usar o getDate. Então eu vou chamar essa função aqui do objeto date, né, que seria um método aí. Eu posso salvar e veja, né, que ele já pegou qual é o dia de hoje e já completou aqui os meus testes. Agora está tudo verde, está 100% concluído. Eu posso pegar esse comando aqui, se você quiser saber, né, exatamente o que ele está te retornando. Então veja que ele está retornando, né, o número 5. Então eu estou gravando aqui, né, no dia 5 e ele está me retornando esse valor dia 5. Se você estiver testando, né, executando esse código aí em outro dia, ele vai te retornar outro número aqui. Tá ok? É isso aí, nosso projeto com várias tarefas, 10 tarefas, né, está completamente concluído. Espero que você tenha gostado. Grande abraço, até mais e tchau.